Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar estudando os pares de nervos cranianos, né? A gente já está no 8º par de nervo e estamos indo bem porque estamos perfilando o conhecimento desses nervos a partir das noções, né, destacadas aqui pelas analogias que a gente vem reiterando e descobrindo, né, como que a gente desafina esses nervos a partir da educação de despertar as matérias sobre as indexações que desecoarem a trama, essa trama que indexa registro regional nesse nervo, né? Nessa inervação. Ou seja, quando a gente está prestes a fazer uma atuação em um ambiente diferente, onde a gente tem poucos elementos de coincidência nos apertos de contração lógica, ou seja, quando a gente não tem um arquivo de nervo preparado para contornar uma variação de anotações dos sentidos em um meio, a gente às vezes desmovimenta contrações, ou seja, contas de valores musculares nesse sentido interno, onde fazem plasticidade neuronal dentro desse discurso de nervo, dificultar a controladoria de reger a descontração que precisamos entre esse equilíbrio de pares de nervos, né? Entre essa aferência e essa eferência que nos diz um produto de conexão, né? Quem consegue desencontrar mais produtos de conexão consegue mais movimentos mais ecolomotores, ou seja, consegue progressões de equilíbrio muito mais adversativas, né? Muito mais objetivas. E para definir isso, os nervos eles estão desacordando essa lógica, esses retratos de extração. Então vamos lá, vamos trabalhar o descobrimento, né? O impressionamento com essas questões. Então hoje a gente vai falar desse par de nervo aqui, ó, o vestíbulo coclear. Tá. Então vamos lá, ó. Cóclea. A cóclea é a porção anterior do labirinto, localizada na região do ouvido interno. Tem aspecto similar à concha de um caracol. Ela é responsável pela função auditiva. Então vamos lá, ó. Cóclea. Função auditiva. Você tem na cóclea a gente tem a porção anterior do labirinto similar a uma concha. Similaridade a uma concha. Então, a primeira coisa que a gente tem de belo nesse sentido é esse aspecto aqui, ó, essa forma. Porque a forma, ela tempera a forma, ela tempera padrão adsorvente. O que é isso?
ela aplica uma contenção, um parâmetro de contenção a partir da forma de contenção a partir da forma. Então a forma ela organiza geometricamente o padrão. E como a gente tem uma forma de concha, né, essa concha, o que ela faz? Ela faz contornos, né? Cóclea. Curiosidade: a cóclea é formada por aproximadamente 15.000 células ciliadas que vibram de acordo com o estímulo sonoro. Então, o que é a célula ciliada? A gente tem a célula, né? E aqui a gente tem a membrana da célula, fosfolipídio, e além dessa membrana a gente tem como se fosse rabiolas, né? Sabe rabiolas? Vamos ver, vamos montar o caráter do nosso entendimento. Vamos pegar uma imagem e filtrar nossa imersão, né? Então, nesse discurso direto com a matéria, o ar cria uma certa dispersão na pipa, que sobre o empreendimento do ser que segura a pipa a partir de um barbante, consegue fazer com que o ar estimule a pipa a ficar sobre esse meio, assegurada, né? E então a gente tem a linha de contato que descontrola a ação dos movimentos. Porém, a gente tem um movimento com a pipa muito pouco. A gente não tem muita canulação, né? Muita assertividade de direção. A gente não tem muita notação aqui na pipa. Na pipa, né, a gente vai ter somente movimentos, né, de instalação. Você tem a instalação aqui na pipa que, conforme o puxar dessa coisa aqui, você tem uma movimentação. E às vezes você faz o vetor mais para cá, o vetor mais para lá e o vetor mais, e aí você faz assim, ó. Você faz com a pipa assim, ó, vários vetores de movimentação. Só que o que acontece? Para ela criar uma certa aderência nesse ar, nessa pressão atmosférica, ela precisa de um peso, né? De um peso de ordenação que desassente um maior grau para baixo, né? Então você precisa dessa rabiola de descontenção nessa repartição. Ok, e aí a gente tem essa rabiola. A gente tem vários tipos de rabiola, para te ser sincero. Então, rabiolas são elementos de desorganizar potencial de direção sobre a pipa, né? Potencial de planos, né? Então, olha só. Aqui a gente viu vários rabiolas.
E aí o que acontece? Nessa célula que tem rabiolas, essas rabiolas elas conseguem fazer esse trabalho, né? Você tem a célula que sobre determinada expoente consegue fazer contrações nessa rabiola. E toda contração rabiolar ou alveolar é igual a um sinal, ou seja, despreenche um movimento celular. Só que aqui a gente tem 15.000 células ciliadas, né? Alveolar não, desculpa, ciliar. Então aqui a gente já está montando, né, a concha formada por 15.000 células ciliadas, né? E aí a gente já sabe que esse cílio aqui, ó, ajuda na descontenção de contração. Descontenção de contração. Então, eis a navegação aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver. Vejam só como que é legal essa cóclea. Beleza, vamos lá. Vestíbulo coclear. É exclusivamente sensitivo e formado por fibras somáticas. Então, o nervo coclear, o nervo que desemprega a cóclea, né? Vamos lá desenhar o nervo que desemprega a cóclea, né? O vestíbulo coclear, ele é o que? Ele é sensitivo. É formado por fibras somáticas especiais. Ele penetra no osso temporal pelo meato acústico interno e sua emergência encefálica é o suco bulbopontíneo. Esse suco bulbopontíneo já tá tranquilo, né? Ele é aquela parte aqui vamos pegar aqui, ó. Suco bulbopontíneo. Essa parte aqui, ó, do mesencéfalo. Vamos ver aqui. Osso temporal pelo meato, ele penetra no osso temporal pelo meato acústico interno. Então, meato acústico interno. Onde que a gente vai ver isso? Então a gente tem como se fosse legal. Nesse osso aqui, ó, no osso temporal, a gente tem uma entrada. Então é essa entrada aqui no osso temporal. Ele penetra no osso temporal pelo meato acústico interno e sua emergência encefálica é o suco bulbopontíneo.
Então, o que que isso quer dizer? Então, desse suco aqui, ó, emerge um nervo. E aí, o que que esse nervo faz? Ele caminha. E olha só, o meato acústico interno, né? Ele é um orifício no osso temporal, né? Onde fora a gente tem o meato acústico externo também. Então esse é o interno, e aí o externo fica aonde fica a orelha, né? A orelha. Então tem toda essa divisão. Vamos lá. Possui um núcleo vestibular e outro coclear. Então você tem um núcleo vestibular e um núcleo coclear. Núcleo vestibular e um núcleo coclear. O componente vestibular é responsável pelo equilíbrio e possui 4 núcleos. Então você tem vestibular. Equilíbrio. Superior, inferior, medial e lateral. Então você tem o superior, o inferior, o medial e o lateral. E agora o coclear ele fica responsabilizado pela audição e possui um núcleo anterior e outro posterior. Então aqui a gente tem a audição, tem um núcleo anterior, é isso, e o outro posterior. Esses núcleos se encontram lateralmente ao pendúculo cerebelar inferior. Pendúculo cerebelar inferior. Pendúculo cerebelar inferior. O pendúculo cerebelar inferior consiste em fibras aferentes e eferentes que transportam informações proprioceptivas de e para o corpo e o sistema vestibular. Liga o cérebro ao bulbo raquidiano e à medula espinhal. Então esse é o camarada. Pendúculo cerebelar. Esses núcleos se encontram lateralmente ao pendúculo cerebelar. Então eles ficam na lateral do pendúculo. Vamos ver se a gente acha aqui. Lateral. Achamos aqui, ó. É esse aqui, ó. Perfeito. Então, beleza. Esse nervo, esse par de nervo craniano, vamos ver se a gente consegue ver ele por aqui, ó.
Aí, excelente. Vamos lá. Aqui a gente tem a cóclea, e na cóclea, né, é localizado a emergência, né? Você tem aqui, ó, a cóclea. Se emergência, você fala com o seu vestíbulo coclear. Não tá falando isso, não. Mas dá pra ver que vamos lá. A gente tem esses nervos. O nervo ele vai funcionar como se fosse então um diodo, se não me engano, é um transdutor, diodo semicondutor, que basicamente atua como um interruptor de um sentido para a corrente. Então, esse nervo, ele vai funcionar, né? Ele funciona como um semicondutor, como um diodo. E o que ele faz? Ele sobre a suspensação celular dos cílios das células, né? Vamos desenhar. Sob a suspensação das células dos cílios das células, existe uma sinalização transduzida ao nervo. Por excitação, né? Por excitação. E o que desempenha isso? Isso desempenha o seguinte: a calorimetria regional, ela coloca estados de sensação mais ou menos audiinformes. O que é audiinformes? Né? Você tem um arranjo de estabelecimento climático no sentido da na área de entrega de nervos, de canais de nervos, na área de entrada de entrega de nervos, você tem uma certa oxidação ativa. O que é essa oxidação ativa? Um certo desgaste por temperatura. Ou seja, você tem uma diminuição metabólica da celular. Com essa diminuição metabólica, a gente cria certa dificuldade de se haver sobre os sons que buscam em ambiente serem distribuídos, né? E aí você tem esse lado de distribuição.
Então, por quê? Porque a gente tem esse tubo, né? A gente tem um maquinário, né? E o maquinário funciona o seguinte, né? Você tem o meato acústico interno, e aí nesse meato acústico interno, aqui a gente já começa a ter a formação, né? A formação de descarga de onda, né? Então, o que acontece? Aqui já tem várias ceras, várias partículas desinceradas. Por quê? Porque aqui no meio ambiente a gente tem muitas partículas que são miligotículas de água. Se a gota de água é assim, ó, essas gotículas de água, elas são assim, às vezes são muito menores, não, são muito menores mesmo. E aqui, como a gente tem muitas partículas, essas são tão pequenas que a gente não vê. Só que elas ficam em contato direto, porque aqui fica aberto. Para essas partículas não entrarem e ficarem entrando aqui, ó, a gente tem as ceras, né? As ceras, até porque a gente corre, e quando a gente corre, a gente anda, essas partículas aqui, ó, elas batem aqui, ó, na orelha e batem na cera. A cera, ela é um impermeabilizante. Então a gente tem a cera impermeabilizante. Por quê? Permeabilizante. Pelo equilíbrio, bilizante. Pela função do equilíbrio. Não, aqui, ó. Ao mesmo tempo que a pipa precisa da atmosfera para equilibrar-se em voo, a atmosfera ela é uma ótima condutora, né? E aí quando a gente está correndo, quando os animais estão correndo, o que acontece? Quando a gente faz trabalhos de marcha variado, o que acontece com a gente? A gente vence essa atmosfera, porém as nossas entradas, ó, elas ficam sobre pressões diferenciais. E aí, para conter essas pressões diferenciais, principalmente da descarga atmosférica que entra, a gente tem antídotos, né? Ou seja, nós temos estratégias de descompensar essa batida. E aí a gente cria a cera, agentes impermeabilizantes. Então todo dano tem o seu desdano, né? A sua contra-resposta. E aqui às vezes a gente tem as células ciliadas, né? Então o que significa? Significa que aqui a gente tem como se fosse isso aqui, ó. Só que de maneira celular. E aí quando algo é mais forte, que quando a gente tem uma onda mais forte que a atmosfera, ela faz assim com a atmosfera, ó. Ela vai fazendo assim e ela vai desenfolhando, ou seja, ela vai desinformando. E aí ela consegue entrar aqui. Quando ela entra aqui, ó, essa desenfolhação que ela está fazendo na atmosfera, ela começa a debater aqui, ó, nas células. Entenderam? Que legal. Vamos ver de novo. Então você está aqui na atmosfera, né? E aí, de repente, você coloca uma fonte radioativa, ou na verdade uma fonte de rádio, né? E aí essa fonte de rádio é um motor.
temperado, ou que diz temperar, né? Então tem uma fonte de um rádio que diz o motor temperar, né? Destemperar. E o que ele tempera? Ele tempera a atmosfera, a pressão atmosférica, como se a gente tivesse pressão para baixo e pressão para cima, pressão para um lado e pressão para o outro. E aí o que acontece? Essa fonte aqui, ó, né, vamos pegar aqui um rádio. Vamos pegar o seu filho. Ah, não vou pegar não. Vou pegar o seu filho não. Vou pegar o artista. Eu vou pegar vou pegar um ator. Não, vamos pegar esse som mesmo. Esse tipo de gravação. E aí esse tipo de gravação, ele vai descarregar o destemperamento eletromagnético, porque ele vai vibrar sobre descarga eletromagnética. Então você tem essa vibração. Então olha só, ele vai produzir uma força eletromagnética. E aí ele produzindo essa força, ele vai transmitir essa força graças à vibração dessas partículas. Todas essas partículas aqui, ó, vão começar a sofrer a regência dessa fonte. Compreende? E aí a regência dessa fonte, ó, desparticula assim, ó. Tchim, tchim. E aí tá lá. Ela é um motor de constância, né? Você tem esse motor aqui, ó, que diz K, V, regra de contração, regra de tempero de atmosfera sobre radiação. E aí o que acontece? Quando ela entra aqui, ó, ela vence todas essas partículas, ela arrasta essa partícula assim, ó. Ela tem esse vetor aqui, ó. E aí esse vetor, ele tem uma energia, um desfecho muito forte aqui, ó, uma energia muito mais forte que a atmosfera. E o que vai fazer na atmosfera? Ele vai correndo na atmosfera assim, ó. E aí ele varre a atmosfera, ó, varre as partículas de água. E aí ele produz o momento, né? Esse momento que ele produz é sobre essa descarga. E essa descarga é transmitido porque ela vence a camada atmosférica e vence a camada de cera. Porque a cera, ela não barra essa onda, ela barra a água. Então a partícula de água que vem junto, que faz a condução, ela não entra, ou quando ela entra, o pouquinho que ela entra vai sendo desfiltrado pela cera, e o que não é cera, o que é movimento, o que é energia, vai entrando e desenergizando você a partir das células ciliares. Então você tem a acessulação de energia ciliar. Legal. E aí o que acontece? Essa energia, ela é descontida ou destremida lá na cóclea. Só que essa cóclea, ao tremer, ela também treme uma coisa que a gente chama de nervo. E esse nervo que está em contato com a cóclea é o nervo que a gente está estudando. É o nervo vestíbulo-coclear. Então olha só o nervo. Ele vai funcionar como o diodo. Olha ele aqui. Beleza?
E aí o que acontece? Existe dois núcleos nesse nervo. Um núcleo que vai adequar, né, destinolar essa energia, essa vibração por corrente de contração intelectual, né, de contração desentendida a partir dos movimentos de climatização orgânica por contração. E aí existe essa contração também no sentido do equilíbrio de contração, da afinação. E você está vendo essas aerações nesses músculos são descritas por essa realização de energia, né? Isso aqui são células onde a gente vai ter arranjos celulares por frequência de associação e desgaste, né? A gente tem as células mastóideas. Células mastóides são séries de cavidades preenchidas por ar, ou seja, células pneumatizadas e que se interconectam com o divertículo da cavidade timpânica. Então, olha só que legal. Cada pessoa ela tem um padrão mastoideal. Vamos anotar isso, né? Isso é muito importante. Padrão mastoideas, né? O que é o padrão mastoideal? É o conjunto de descargas de tensão sob célula de conter vibração em arranjo de vestíbulo coclear, né, em arranjo de nervo, e a desnervação oxida por desgaste a contenção que desgasta menos. Então o que acontece? Existe um trabalho químico no nosso organismo que combina, existe uma combinação química que interpreta regionalmente as subtrações clínicas de motivos de redefinição. Então, olha só, finição. O que significa finição? Significa a afinação que dura. Afinação que dura. A regra. Então, essa regra, ela vai constituir organicamente, bioquimicamente, a forma para conter organologicamente essa excitação das suas células nesse descomprimento de cargas descarregando entre você, né? Então olha aqui, tá vendo as células mastóides?
Em uma tomografia fica mais fácil ver aqui, ó. Você tem aqui, ó, esses cérebros mastoides. E tudo isso são conjuntos de audição de uma vida. A indexação orgânica dessas células mastoides sobre a audição, sobre o veículo auditivo. Por quê? A gente tem várias fontes de som. Várias fontes de som. O que é um som? Não é uma mecânica de energia sob a atmosfera. Ou seja, essa mecânica ela só diz energia porque ela se transporta pela atmosfera. Então você tem um transporte dessa energia. E aí a energia ela só é transportada pela atmosfera. Então você tem isso. Só que o organismo ele filtra as moléculas da atmosfera e tem o desvio aqui, ó, para aquilo que é energia sonora que o organismo escuta e para aquilo que é equilíbrio. Então você tem os nervos, o sentido do equilíbrio, a sensação, que é pelo vestibular, e a cóclea, que é a cóclea, que é para audição. Vamos lá então. E aí onde que a gente parou? A gente parou. Qual reparo? Okay. A gente estava vendo aqui os nervos, né? Aí vejam bem. Existem os padrões, né, de decaimento desses efeitos. Então, isso aqui se chama desinfecção. Quando isso aqui é superior ao que o organismo aguenta, existe o processo patológico, né? Existe a alta descarga que evidencia-se patologicamente. Aqui a gente encontra o bulbo, né? A ponte bulbínea. Como é que é? Aqui, ó. É o suco bulbo pontíneo. Suco núcleo bulbo pontíneo. Aqui a gente já tem esse lado coclear, né? Olha a concha. O que a concha faz? Ela consegue desadequar melhor o lado cognitivo do veículo auditivo, né? Como que chama? Caixa de ressonância. Como se fosse uma caixa de ressonância mesmo, com aquele sentido que a gente tem nessa habilidade aqui, ó. Vê. Concha. Chama refletor, né? A gente tem aquele um critério de reflexão por conciliação. Então olha só, a onda entrando e ela vai conciliando a partir desse padrão. Vamos ver se a gente escuta isso aqui. Será que tem áudio?
Ah, não tem não. Ah, essa imagem que eu tava querendo. Então, quando a gente coloca a gente consegue ver como que o organismo filtra esse som, né? E aí parece até o barulho do mar. Mas na verdade é o barulho do nervo sobre o filtro da atmosfera, né? Essa questão. Tentei procurar o nervo aqui. Parece que esse aqui tem alguma questão. Bom, por que o equilíbrio, a gente precisa de audição, a gente tem uma certa conexão de audição com equilíbrio, né? Olha que legal. A cóclea, né? E aqui a gente tem, ó, essa vibração, esse eixo de transporte para a fibra. Então vamos lá. Até parece com uma caixa de som, né? Mais ou menos assim que fica. Que é o meato acústico externo. E assim. Bom, vamos pensar aqui. Essa questão de a gente ter camadas para atividade sonora. Então, o processo associativo da vibração, ele tem essa vibração, como ela chega, ela é desmontada, né? Nós desmontamos a vibração. O nosso treino de associação com o conhecimento material nos faz tendenciosamente a credificar o organismo para a contração de memória correspondente. E sob esse desmonte, vamos procurando a coincidência dessa desprogressão orgânica de contração. Então é geralmente por isso, né? Coincidência. Isso consegue melhorar o atendimento de eficiência dos como é que a gente fala? Melhorar o atendimento da eficiência das vias de condução sensitiva, colocando essa propriedade sobre a propriedade da distribuição de cargas mais precisas, uma vez que a gente está sempre distribuindo essas cargas. E aí a gente tem essa separação, né? A separação daquilo que... dos tipos de som, né? A gente tem os tipos de sons.
E aí tem esse lado, né? Esse lado de conexões. Então a gente tem esse ecossistema dentro de nós, né? Que faz essa renderização vestíbulo coclear. Então é isso, né? A gente tem essa correlação. Isso pra mim é muito chique. Isso pra mim é... Aqui, ó, a gente tem um exemplo das células ciliares. Como que é lá dentro. Aqui a gente tem o exemplo das cavidades aéreas, onde elas conseguem, sobre essas descargas, fazer a interpretação por razão de sensibilidade conquistada, né? Preenchimento. E quando tá cheio, existe uma via de sensação, né? Imposta, principalmente quando a gente tem o filtro, né? Na hora de chegar, se a gente vai filtrando a matéria, quando ela chega aqui, ela tem uma razão sensitiva muito fina para desconter uma mensagem, um destaque, um padrão. E é isso, é basicamente isso, né? Esses padrões que vão se instalando e desinstalando sobre as nossas viaturas de compassivamente nos edificar. Essa estratégia de conhecer esses lados da vida, né? Vejam só, que a gente tem as ceras, a concha, né? Tem muito mais conhecimentos, muito mais finos sobre esse lado dos veículos. Mas para nós tá bom esse entendimento, né? O nervo vestíbulo coclear, vamos ver aqui se existe, né, patologias que acometem os nervos. Ó, mal de Alzheimer, a gente já falou, verdade. Aneurismas, tumores do cérebro, depressão, esclerose múltipla, distonia, enxaqueca. Então a gente tem uma série de doenças neurológicas que afetam esses nervos, né? Então é muito importante o lado sensitivo de destacar essa repercussão desse arco nervoso dentro da gente, até porque é ele que desacerta a referenciação dessas combinações de partículas, né, de movimentos, ele que consegue desafinar, para que eu não faça assim, sabe? E ele que vai acertando. Então a gente tem o lado do nervo e a colocação. E hoje a gente viu o nervo coclear. E no próximo vídeo a gente vê o próximo par de nervo, que é super interessante. Um abraço para vocês e até a próxima. Fui.